seja bem-vindo, bem-vinda à segunda parte da sua aula prática. Essa é uma aula extremamente importante para te mostrar como é possível aprender gramática de forma extremamente simples e descomplicada, além de te vacinar contra alguns dos maiores erros de pronúncia cometidos por brasileiros ao falarem o idioma. Na primeira parte dessa aula aqui, você estudou um diálogo cheio de estruturas básicas e avançadas. E mesmo que esteja começando completamente do zero, você viu que é possível aprender conteúdos avançados de forma simples e prática. Você também praticou padrões de pronúncia nativa e conheceu expressões, gírias e técnicas avançadas de estudo. Já nessa aula aqui, a segunda parte da aula, você vai, utilizando os 4 passos do Fluency Hacking, desvendar e praticar algumas das estruturas gramaticais mais usadas no idioma, além de conhecer padrões de pronúncia avançada que são fundamentais para que você sinta na prática o gostinho de falar um novo idioma com uma bela pronúncia. E muito importante, se você ainda não assistiu as primeiras aulas da Fluency Week, pausa agora esse vídeo e assiste. Aí sim você vai estar pronta para realmente absorver todo o conteúdo dessa aula. Se você já assistiu, agora sim nós estamos prontos para começar. Ciao, benvenuto, benvenuta alla tua lezione pratica di italiano di questa settimana, la Fluency Week. Io sono Chiara, una degli insegnanti di italiano qui della Fluency Academy. Então, olá, seja super bem-vindo, bem-vinda aqui na nossa semana chamada Fluency Week, não é? Eu sou a professora Chiara, uma das professoras de italiano aqui da Fluency Academy. Allora, cominciamo col momento del nostro ponte, dove cominciamo a vedere quali sono questi suoni che impareremo durante questa lezione. Então, olha só, eu vou começar agora com o momento da nossa ponte, não é? Que a gente vai começar a ver essas palavras, as próximas frases, e a gente vai compreender melhor o sentido geral delas e o que elas trazem de informação importante pra gente. O momento da nossa ponte é esse. O primeiro som que a gente está vendo aqui é o som da letra C, com as vogais I e E. Você já vai entender o porquê somente essas duas vogais vão aparecer agora. Porque ela tem uma peculiaridade. A letra C ela é um pouquinho diferente do nosso português. Então, como desafio, eu quero te lançar a seguinte pergunta. Como você leria a primeira palavra que está aqui do ladinho que você pode acompanhar comigo? Essa palavra aqui em português significa céu. Como você leria ela? Lê aí pra você e a gente já vai comentar. Será que a gente fala cielo? Será que a gente muda um pouquinho? Qual seria a pronúncia correta? A pronúncia correta dessa palavra, eu vou escrever aqui pra você se eu fosse escrever ela em português. Como a gente conseguiria traçar estratégias para escrever essa palavra em português. Então, vamos dizer que ela poderia ser escrita assim. Olha só. Cello, cello, ok? Então, a letra C, quando depois dela tiver a vogal I, a gente não vai ler como se fosse em português. Naturalmente, a gente leria cielo, não é? Mas em italiano a gente lê cello, cello, ok? Então, é um som mais doce, é chi, ok? Não é si, mas chi, como se fosse mesmo um TC e um H, não é? Um cello, ok? Então, cello significa céu. A próxima palavra, sabendo disso, como você leria essa palavra? Que significa doce em português. Provavelmente você leria da maneira correta por conta de uma marca super famosa que a gente tem com essa palavra aqui. Já pensou em qual seria essa marca que eu tô falando? É a marca Dolce & Gabbana. Vou escrever aqui pra você. Dolce & Gabbana. A gente conhece bastante, vê muita propaganda sobre ela, não é? Então, provavelmente, a chance de você falar corretamente essa palavra, mesmo sem ter consciência disso, é muito grande. Então, a gente diz dolce. É o mesmo raciocínio que eu comentei ali na palavra cello. Então, a letra C, sempre que tiver a letra I e a letra E, né, essas duas vogais depois do C, a gente vai ler ci ou che, ok? Por isso é dolce. Dolce & Gabbana, por exemplo. Uma outra coisa super interessante e muito importante também para comentar aqui nessa palavra dolce é a pronúncia do L. Você viu que tem um L ali entre o do e o che, não é? Então, dolce. Viu que eu não falei dolce? Eu disse dolce, ok? Então, a pontinha da língua vai encostar lá no céu da boca. Dolce, ok? Então, esse L no italiano
não vai ser como se fosse um U. Por exemplo, na palavra alto, em português, não é? A gente fala alto, como se o L fosse um U. Mas em italiano, não funciona assim. Então, a gente coloca a ponta da língua lá no céu da boca e pronuncia bem esse L. Dolce, dolce, ok? Repete aí comigo. Dolce, tá? Então, lembrando sempre do ti e do che. Uma outra coisinha também super importante é este E final, tá? Ele é bem pronunciado. Dolce e não dolci, por exemplo. Em português é normal a gente fazer esse apagamento, né? O E final vira I em muitos casos, em muitas regiões do Brasil. Mas em italiano, se tiver um E no final da palavra, ele é super bem pronunciado. Nada de mudar para I, nada de reduzir essa pronúncia, tá? Então, dolce, ok? Ah, Kiara, mas e com as outras vogais? Como que vai funcionar com a letra C? É isso que eu vou comentar agora. Com este outro som agora que nós temos também com a letra C e que é muito importante e super característico do italiano, que é o famoso CH. O som do CH, ele vai ser um pouquinho diferente também. Naturalmente, nós brasileiros, pela nossa carga, não é? A gente leria a primeira palavra que está ali, não é? A palavra 3, como chave, não é? Seria natural ler assim pra gente, porque pra nós o CH tem som de X. É por isso que muita gente me chama de Chiara, não é? Mas o meu nome é com CH. Como eu me chamo? Chiara. Então por aí você já tem um spoilerzinho de o que tem por trás deste CH. Então vamos pensar. Vamos considerar as vogais de A até U, que são as vogais que nós temos também no italiano, tá? Então vamos pensar na letra C, formando palavras com essas vogais para você entender o som da letra C com todas elas, ok? Então, olha só, com A, vamos pegar a palavra casa. Casa é igual em português, ó. CA é K também em italiano. Casa. Casa também funciona muito bem em italiano, super igual ao português. Com E, o que a gente tem com E? A palavra que a gente acabou de ver. Dolce. Ó, dolce. Dolce. Então, o C grudadinho com A fica K. O C grudadinho com E fica C. Dolce. Próxima letra seria a letra I. Também acabamos de ver ela na palavra anterior. Qual era mesmo? Cielo. Cielo. Então, já sabemos que com C e com I também fica essa pronúncia mais doce. Cielo. Quando temos a vogal O, como fica essa pronúncia do C? Vou trazer uma palavra que eu adoro, acho que também você deve gostar disso, que é a palavra chocolate, ok? Aqui a gente tem 2 Cs, a gente vai comentar daqui a pouquinho sobre essa questão de ter duplas consoantes no italiano. Por enquanto, pensa bem que com o C e o O a gente tem a mesma pronúncia do português, co, ok? Então, colato. Então veja que temos o ti também no começo ali, ó, colato, não é ciocolato, ok? Então grava bem essa informação, ti, che, com as demais vogais se mantém como se fosse no português. Com U, como ficaria essa pronúncia do C e com o U? Fica igualzinho no português também, ó, a mesma palavra, cubo, cubo. Cubo é igual em português, não é? Significa a mesma coisa. Então, olha só, cubo, a gente pronunciou o C e o U da mesma maneira, né? Cubo, como em português nós pronunciaríamos. Tá, Kiara, mas você explicou aí das vogais todas e o que tem a ver esse C e H? Então, aqui eu te expliquei a pronúncia normal, sem H nenhum, não é? Com todas as vogais relacionadas ao C. Quando a gente coloca o H, a gente vai transformar um som que é mais doce, como a gente viu do ti e do che, nesse som mais seco, como a gente viu em casa, cioccolato, cubo. É diferente, né? Tem esse som mais seco, cubo, casa. É muito diferente de falar ti, che, é mais doce, não é? Então o H entra justamente para fazer esse papel. Vamos ver? Se eu não tivesse o H, ficaria assim. Eu leria chiave, ok? Porque a gente já viu que C com I é ti. Mas aqui a gente tem um H e por ter um H, o som fica duro, fica mais seco. Então a gente fala chiave. Pensa no meu nome, Chiara, ok? Não é Chiara, nem Tiara, é Chiara. Então aqui é a mesma coisa, chiave, ok? Então o C e o H vai dar esse som pra gente de K ou de QU que a gente tem no português, tá bom? O mesmo acontece, ó, na próxima palavra, que é a palavra perché, ok? Perché. Essa palavra perché significa porquê. E aqui eu coloco um asterisco.
A gente, nós brasileiros, nós temos vários tipos de porquês, não é? Em italiano tem um só, ó, facilitou a nossa vida, né? Então a gente pode usar o perché para todos os porquês que nós temos em português, tá bom? Então veja mais uma vez ali o C e o H dando este som mais seco, esse som mais duro. Se eu não tivesse um H, seria perché, e não existe essa palavra, que seria super esquisito, perché. Eu preciso colocar este H ali justamente para manter esse som mais duro, esse som mais seco, não é? Perché. Note aqui mais uma vez a pronúncia final aí do E, não é? Lembra que eu comentei anteriormente? Quando temos um N no final, a gente pronuncia bem. Então, chiave e não chiavi, ok? Chiave, perché, ok? E a gente tem essas pronúncias bem demarcadas. Bom, você viu que o perché significa porquê, não é? Então, todos os nossos porquês. Eu posso usar ele como uma expressão interrogativa. Perché? Então, para perguntar por quê? E aí, será que a gente só pode usar o perché para perguntar em italiano, para expressar essa ideia interrogativa? É isso que você vai descobrir agora com o professor Renato. Eu volto já, fica aí! Ciao, come stai? Di dove sei? Quanti anni hai? Scusami, mi faccio spesso prendere dalla mia curiosità e faccio sempre troppe domande e tutte all'inizio. Però queste domande sono delle cosiddette espressioni interrogative, che si chiamano così perché appunto sono delle domande e le troverai sempre con il punto interrogativo, proprio come in portoghese. In italiano ci sono però delle parole molto comuni per introdurre una domanda. Come ti chiami? Oppure come si fa? Oppure forse la formula che conoscete già. Come stai? Un'altra parola molto utile per formare delle domande è chi. Ad esempio, se non sai chi è la persona che vi sta cercando al telefono, oppure una persona che non conosci ti ferma per la strada, puoi dire chi sei? Se stai chiedendo ad un vostro amico di dirti chi sono le persone che si trovano davanti a voi, puoi chiedergli chi sono loro, ma non farti sentire da loro, mi raccomando. Potrebbe essere scortese, proprio come in portoghese. Un'altra parola super utile per fare delle domande è cosa. Di solito la trovi senza la A finale nell'espressione cos'è questo? Oppure quando stai chiacchierando con un tuo amico per chiedere cosa stai facendo? Quando si usa invece per chiedere informazioni temporali. La parola, come puoi vedere, è praticamente identica a quella portoghese. Le espressioni più comuni sono quando vieni qui, oppure quando è che, quando ci vediamo. Quanto è simile a quando come pronuncia, ma si utilizza per chiedere informazioni sulle quantità. Come forse avrai sentito, l'espressione più comune è quanto costa, oppure quant'è per sapere il costo di qualcosa. Dove si utilizza per sapere invece informazioni rispetto a un luogo. Quando chiedi informazioni per strada, per esempio, puoi chiedere mi scusi, dov'è il Colosseo? Un'altra formula nota con dove. Quando ad esempio durante un viaggio hai perso un tuo amico in una strada affollata e poi lo hai ritrovato, gli puoi chiedere dov'eri? L'ultima espressione di oggi è perché questa parola si utilizza sia nelle domande che nelle risposte e si utilizza per sapere il motivo o la ragione di qualcosa. Perché in Italia si mangia così bene? Perché ci sono tante tradizioni diverse. Bene, ci siamo con le espressioni interrogative. Ora puoi tornare dalla prof Chiara. Massa, né? Mas agora vamos para frente e vamos ver a próxima pronúncia a ser estudada, que é o som do T, ok? Ele também vai ter uma particularidade em italiano. Então vamos ver. A primeira frase que nós temos ali, a frase 5, se acompanha aqui comigo, diz o seguinte: Ti piace il tiramisù? Então, eu tô perguntando se você gosta de tiramisù. Então, eu vou escrever aqui para você acompanhar comigo, ó. Ti piace il tiramisù? Então, você gosta de tiramisù. Tiramisù é uma sobremesa muito famosa, provavelmente você conhece ela, né? Eu adoro, mas é muito gostosa, né? Então, eu tô perguntando se você gosta de tiramisù. Então, sempre que você quiser perguntar para alguém se alguém gosta de alguma coisa, você usa essa estrutura do ti piace. Se alguém conhecido, algum amigo seu ou amiga sua, tá? Então, ti piace, daí você coloca a coisa que você quer saber se a pessoa gosta. Aqui neste caso, eu quero saber se é o tiramisù, né? Se você gosta do tiramisù. Então, veja, eu disse ti piace il tiramisù. Então, o que você nota de diferente? Nós, brasileiros, leríamos ti, não é? Ti piace
ou ti piace, não é? Il tiramisù. Então, veja, em italiano, o T, quando tiver o I depois dele, a gente vai colocar a ponta da língua lá encostando no céu da boca. Ti, ok? Nada de falar ti, porque se você fala ti, aí você tá dizendo isso aqui, ó, um C e um I, ok? Que essa é a pronúncia que a gente acabou de ver. Então, nada de falar ti, é ti, ok? Sempre ti. Viu um T e um I, sempre ti. Então, ti piace, olha o C e o E de novo com um som doce, não é? Então, ti piace, nada de ti piace, ok? Então, ti piace, il tiramisù, você gosta de tiramisù? O próximo exemplo que nós temos é a palavra importante. Veja que não tem diferença do português, não é? A gente também fala importante, não é? Aqui tem só uma diferençazinha, mas não tem a ver com o T. Tem a ver com a vogal A, que ela é super aberta, tá? Em português, a gente tem ela mais fechada, mais nasalizada. Em italiano, ela é aberta, então pronuncia bem, abre bem a boca para falar essa palavra. Então, importante, importante, nada de falar importante, tá? Como a gente falaria. Então, essa é a única diferença que nós temos aqui nessa palavra. Mas a letra T, ela sempre vai ser igual com as outras vogais, com exceção da vogal I que a gente acabou de ver, tá? Então, mais um detalhezinho aqui, que você tá vendo ali o E final, não é? Então, eu digo importante. Lembra que eu comentei que quando tem o E final, a gente pronuncia super bem. Nada de apagar. Então, nada de dizer importante, por exemplo. Tem que ser importante, bem pronunciado, tá bom? Benissimo, allora abbiamo finito la prima parte della nostra lezione, ti ho presentato questi 3 suoni importantissimi e adesso è arrivato il momento di vedere queste frasi, no? Vedere appunto questi suoni in pratica e conoscere anche un altro verbo molto speciale in italiano. Então, olha só, a gente acabou de acabar a primeira parte da aula. Vimos os 3 sons importantes que eu te falei no começo, não é? Que é o som do C, com I e com E, o som do CH, que é mais duro, né? Como meu nome, Chiara, lembra sempre do meu nome. E temos o som do T, não é? Que tem essa particularidade que é ti e não ti, ok? Tendo isso em vista, isso em mente, agora a gente vai ver esses sons também sendo aplicados na prática com frases do dia a dia, super importantes e bastante usuais. Com um detalhe extra, agora sim eu vou poder falar qual é esse verbo, não é? Como você pode acompanhar aqui comigo, o tema da nossa aula é o verbo avere, tá? O verbo avere, ele é muito importante no italiano e super usado, mas muito usado. Ele vai aparecer em muitas situações, ele é bastante usado. Aqui a gente vai concentrar a nossa explicação e o nosso conhecimento nesses usos que ele apresenta, que é a ideia de posse, não é? Possedere, então eu possuo alguma coisa, eu tenho alguma coisa. O sentido de sentire e provare, no sentido que você sente alguma coisa, você está sentindo um determinado sentimento, por exemplo. Ou pode ser alguma coisa mais física também, a gente já vai ver isso. E também o sentido nosso de estar. Temos um jeito aí de usar o verbo estar no português que podemos usar o verbo avere em italiano, que significa, a tradução dele é ter, tá bom? Então a gente vai ver agora os nossos exemplos práticos. Fica de olho, presta atenção que vão aparecer os sons que a gente acabou de ver e você já vai conseguir fazer essas ligações mentais, tá bom? Primeira frase então que a gente tem ali diz o seguinte: ho la chiave di casa in mano. Olha aí os sons que a gente viu, né? O CH, o C com A, chiave, ok? Então, significa o quê? Estou com a chave de casa na mão. A gente pode dizer também, tenho a chave da casa na mão, né? Da minha casa, enfim. Mas, normalmente, a gente fala, tô com a chave de casa na mão. Tô com a chave, não é? Que é o verbo estar nosso. Viu o sentido de estar? Em italiano, a gente não vai usar o verbo estar. A gente usa o verbo avere para indicar que você tem, né? Que você está possuindo aquela chave naquele momento na sua mão. Então, esse é o nosso sentido de estar no português que a gente consegue usar com o verbo avere em italiano. Então, vamos destrinchar um pouquinho mais essa frase para você entender os pontos importantes aqui. Então, vamos começar aí com a parte verbal, não é? A primeira coisa que aparece na frase já é o verbo avere, que é o, ok? Aqui, este o significa o verbo avere, ok? Conjugado em primeira pessoa, tá? Primeira pessoa que sou eu, então eu tenho. Como dizemos eu em italiano, nós dizemos io, ok?
Opa. Io ho. Ali a gente não colocou io porque a gente consegue omitir o sujeito no italiano, assim como a gente faz em português. Até porque o é a única forma que a gente tem para io, não vai ser igual para outras pessoas. Então, é óbvio que eu tô falando de mim mesma, não é? Então, por isso, ho la chiave. Lá a gente tem que é o nosso artigo a, assim como funciona em português, né? A chave, ok? Então, a em italiano a gente usa la. Ah, Chiara, mas na tradução a gente tem com a chave. Em italiano, não. Em italiano, não acontece isso. Então, basta dizer ho la chiave e a gente dá essa ideia de estou com a chave. Não precisamos colocar este com ali depois do verbo avere. A gente basta colocar o e aí o que você tem? La chiave, ou o que for que você esteja ali segurando na sua mão neste caso. Perfetto. O, verbo avere, prima persona, io, la, il nostro articolo, não é? Então o la é o nosso artigo, a. Depois na frase nós temos chiave, já conhecemos muito bem, não é? Da explicação anterior, significa chave, ok? Di é o nosso de em português, não é? Não é tão diferente assim. Ho la chiave di. E depois temos casa, que aí é igual, né? Idêntico. Viu como o italiano parece bastante com o português? Bem legal isso, né? Ó, ho la chiave di casa in mano. In mano. Então aí, na mão, ok? Então este in mano é o meu na mão, ok? Atenção aí para a pronúncia do A bem aberto. Mano, mano, e não mano, tá? Mano, abre bem. Beleza, então já sabemos como dizer que eu tenho alguma coisa. Então, eu tô segurando em alguma coisa, estou com alguma coisa na minha mão, uso o verbo avere. Ho, io ho. Vamos ver a segunda frase. A segunda frase já traz aí um mini diálogo que é bastante importante, que com certeza você vai usar aí para se apresentar para alguém ou para contar a sua idade para algum amigo seu de repente. Olha só, quanti anni hai? Estou perguntando quantos anos você tem. Então, abre bem aí para falar o quanti anni hai, viu? Quantos as? Bem aberto, nada de fechar. Então, quanti anni hai, ok? Veja que a resposta já tem alguma coisa que a gente conhece, não é? Ho 32 anni. Então, ali a gente tem o o, que indica a primeira pessoa, não é? Então, se a pergunta é com tu, eu tô perguntando pra você quantos anos você tem, você vai me responder dizendo eu tenho tantos anos, não é? Então, ho 32 anni. Então, eu tenho 32 anos. Vamos destrinchar aí para ver o que essas frases trazem de informação interessante e importante pra gente. Bom, antes de tudo, primeiramente, não é? É bom reforçar a ideia de posse, ok? Que o avere está exercendo aqui. Eu possuo tantos anos, tá? Então aqui o sentido dele de posse, super escrachado aí na nossa cara, né? Então, quantos anos você tem? Vamos analisar por partes. Quanti é o nosso quantos, ok? Então, quantos dizemos quanti em italiano. Anni são anos, tá? Ah, Chiara, mas se fosse ano no singular, como eu diria? Eu diria anno, ok? Anno. Anno no singular, anni no plural. Aí a gente já começa a pensar que pode ter um indício, não é? E esse indício está correto. As palavras normalmente que terminam em o, elas serão masculinas e estarão no singular. E o plural acontece com a vogal I, ok? Então, a grande maioria das palavras que estão terminando com I, elas serão plural masculino, tá bom? Na grande maioria delas. Aqui você viu que nós temos duas letras iguais, não é? Dois N's. Em italiano isso acontece bastante, como eu comentei anteriormente também. A gente já vai comentar um pouco mais ainda sobre isso, mas aqui eu quero que você entenda que quando tem essas duas consoantes, a pronúncia é um pouquinho mais demorada. Então, eu não digo anno, mas eu digo anno. Anno. É um pouquinho mais demorado, tá bom? Quando acontece isso. E aí, no final da primeira pergunta, nós temos essa forma aqui, ó. Ai. Ai. O que será que significa? Significa o verbo avere em segunda pessoa, ok? Em italiano, a segunda pessoa é tu, ok? Que seria o nosso você. Então, em italiano, você a gente diz tu, ok? Então, tu hai. Tu hai. A gente viu que primeira pessoa, io ho. Agora nós temos tu. Tu hai. Já temos aí duas pessoas, já sabemos como falar com o verbo avere com as duas primeiras pessoas. Então, quantos anos você tem? Quanti anni hai? E eu estou perguntando exatamente isso em italiano.
A minha resposta com o verbo avere também, não é? Eu digo ho, já sabemos que é eu tenho, não é? Em italiano. É a posse aí relacionada à primeira pessoa, que é io. Só para retomar, io em italiano. Io ho. Ho 32. Agora aqui talvez você esteja se perguntando, nossa, mas que palavrão, né? 32. A gente não separa que nem em português? Não. Em italiano os números, eles são escritos realmente tudo junto. Então, 32. Nada de dizer 32. Não. A gente diz 32. Uma palavra só, tá? E aí nós temos o anni no plural, não é? Justamente para concordar com este 32, que é 32, né? Então é um número bem plural, né? Então precisamos colocar no plural também anni. Se fosse um ano, sei lá, por exemplo, a mãe está dizendo que o filhinho dela tem 1 ano, aí seria somente un anno. Seria assim, ó, un anno, aí no singular. E aproveitando aí dessa pronúncia do anno, que eu acabei de comentar, vamos dar uma olhadinha agora mais aprofundadamente sobre este tema, sobre como pronunciar essas consoantes duplas. Fica ligado, fica ligada que agora o professor Renato vai te contar melhor sobre isso. Fato e fatto, pala e palla. Tutte queste parole sono parole con significati molto diversi, eppure tra loro cambia solo una lettera. Sto parlando delle doppie consonanti. Ma non avere paura delle doppie. Oggi ti svelerò un trucchetto per pronunciare bene queste doppie consonanti e soprattutto riuscire a identificarle durante l'ascolto. Ascolta bene questa coppia. Pala e palla. Hai sentito qualcosa di particolare? Pala e palla. Se ascolti bene, nella parola con la doppia consonante faccio una piccola pausina, come se fosse un lieve abbassamento della voce. Invece, quando dico pala, la mia voce rimane sempre la stessa. Non c'è nessuna piccola pausa, neanche un accenno. Ascolta fato e fatto. Sentite dove ho fatto la pausetta? Proprio tra la A e la T. Se dico fato, invece, non c'è nessun riposo. Attenzione però, questo trucchetto vale per tutte le doppie consonanti, eccetto che per la R. Quando c'è la doppia R è un discorso a parte. Non dobbiamo assolutamente aspirare come si fa in portoghese, ma dobbiamo dire rrr, facendo rullare la nostra lingua, sbattendola contro il palato. So che all'inizio questo suono può essere un po' complicato per alcuni, ma non ti preoccupare. Lo riuscirai a dire molto tempo prima di quello che pensi e dirai un ramarro marrone senza problemi. Ora ti dico un paio di parole. Prova a capire quale ha 2 doppie consonanti. Capello, cappello. Beh, hai detto giusto se hai detto la seconda, che ha ben 2 P e 2 L e significa chapéu in portoghese. Invece, capello con una P e 2 L significa cabello. Hai visto l'importanza delle doppie? Benissimo, allora sì, possiamo andare avanti, no? Guardiamo insieme la frase 3. Então, muito bem, agora a gente pode ir para frente, não é? Vamos olhar para a frase 3, ok? O que traz de informação a frase 3? Lei ha 3 figli. A tradução é ela tem 3 filhos, ok? Então, olha de novo aí o verbo avere fazendo essa função para indicar posse, não é? Então, ela possui 3 filhos, ok? Então, ela tem 3 filhos, indicando aí claramente esse sentido de posse. Vamos analisar por partes para entender bem essa frase. Então, lei, o que seria lei? Então, a gente já viu io ho, tu hai, e agora qual é a próxima pessoa? É a terceira pessoa, não é? Ele ou ela. Então, aqui nós temos lei, ok? Lei ha 3 figli. Então, lei é ela, ok? Em italiano. Então, ela, a gente diz lei, tá? E aqui eu faço um asterisco, porque este lei, ele também pode servir para formalidade, ok? Então, lei pode significar ela, mas também pode significar o senhor ou a senhora. É um você formal. Por exemplo, eu estou tratando com você e eu quero usar super respeito, uma formalidade imensa com você, então eu não vou te tratar por tu, eu vou te tratar por lei.
tratando como se eu estivesse falando, o senhor alguma coisa, ou quantos anos o senhor tem, sabe? Então, essa formalidade de o senhor ou a senhora, a gente usa lei, ok? Então, aqui na nossa tradução, além de ela tem 3 filhos, eu posso estar me referindo, conversando diretamente com uma pessoa e falando, lei ha 3 filhos. Então, eu estou afirmando que, o senhor tem 3 filhos, ou a senhora tem 3 filhos. Essa possibilidade existe, tá bom? Porque o lei, ele significa ela, uma terceira pessoa, estou falando dela, mas eu posso me referir a você com formalidade. E aí serve tanto para homem quanto para mulher, tá bom? Aqui, Ana, mas e se fosse ele? A gente tá vendo terceira pessoa, vimos o ela, e se fosse ele, como ficaria? Ele, em italiano, nós dizemos lui, ok? Lui. Então, se fosse ele tem 3 filhos, a frase ficaria assim, lui ha 3 figli. Igualzinho, só mudou ali o sujeito, né? Lui ha 3 figli. E aqui, interessante que terceira pessoa, lui e lei, não é? Ele e ela. A forma verbal é igual para os dois, não é? Porque os dois são terceira pessoa. Então, lui ou lei, ha, ok? Deixa eu apagar aqui para ficar melhor para você ver. Então, ó, ha significa, é o verbo avere, ok? Em terceira pessoa. Que aí seria lui e lei, que é o nosso ele ou ela, ok? Então, serve para os dois. A é a forma do verbo avere em terceira pessoa. Então, aí já temos io ho, tu hai, lui ou lei ha, ok? Então, já temos aí as 3 primeiras pessoas, já tem bastante coisa aí para você falar por aí com seus amigos ou amigas, não é? Seguindo aqui na frase, nós temos um numeral, não é? 3. Lei ha 3 figli. Então, 3 é o nosso número 3, ok? E figli são filhos, tá? E aqui eu te chamo a atenção para a pronúncia do GL em italiano, ó. GL em italiano vai ter o som do nosso LH, tá? Então, por isso eu disse figli, figli, e não figli ou figli, tá? É figli, figli, tá bom? Então, aqui, filhos está no plural. Se fosse no singular, lembra que eu comentei que a maioria das palavras no singular masculino termina como? Com o. Então, aqui seria filho. Se fosse um filho só, por exemplo, seria un filho. Mas aqui no plural, figli, ok? Cara, mas e se fossem filhas? Como ficaria? Filhas ficaria assim, ó. Vamos começar primeiro com a versão singular, não é? Filha, ok? Terminando com A. E filha, terminando com E. Então, aqui a gente tem mais um indício, não é? Uma indicação de que a grande maioria das palavras que terminam em A são singulares e são femininas, e as que terminam em E, normalmente, são plurais e são femininas, tá bom? Então, aí temos já essas indicações de plural, singular, masculino, feminino. Tá, Kiara, mas se eu quisesse falar outra quantidade de filhos, né? Vai que a pessoa tem, sei lá, 10 filhos, 12 filhos, 7 filhos, como que eu falaria isso? Então, fica agora atenta, que o professor Renato vai te ensinar sobre os números em italiano. Fica ligado! Rieccoci! In tutte le lingue, non so perché, una delle prime cose che si vuole imparare è come si conta da 1 a 10. Oggi andremo oltre. Vedremo infatti come si conta da 1 a 20. Infatti, un po' come in portoghese, dopo il 20 basta solo ripetere il numero che finisce con lo 0 e aggiungere le unità. Facile, no? Ma vediamo ora, prima di tutto, come si conta da 1 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Come vedi, i numeri in italiano si dicono in un modo molto simile al portoghese. Fa solo attenzione alla pronuncia di sette, che non è seci, ma sette. Quindi fai attenzione alla fine in te. Inoltre, fai attenzione alla pronuncia di 9, che non è novi, ma 9 con la E. Dai, ora siamo pronti per vedere anche gli altri. Eccoli: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. In questi altri la pronuncia è un po' più faticosa, semplicemente perché le parole sono un po' più lunghe. Ma visto che ora sai come pronunciare le doppie, fai attenzione
hai finali in te e ve. Non ci dovrebbero essere problemi, vero? A scanso di equivoci, facciamo comunque attenzione alla pronuncia di 17, perché ha ben 2 doppie consonanti. 17. 20 non si legge vinci come in portoghese, ma 20. Questa volta con la I finale. Bene, ora direi che sappiamo anche contare fino a 20. Rivediamo tutti i numeri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ótimo! Perfeito! Então, muito bem, agora você já sabe falar muito mais sobre números em italiano, não é? Vamos continuar aqui, vamos ver a nossa próxima frase. Vediamo la nostra frase 4. Então, vamos ver a nossa frase de número 4, que diz o seguinte: Noi abbiamo molta fame. A tradução é: nós estamos com muita fome. Olha aí, a gente tem o verbo avere em italiano, que significa ter, não é? E a gente traduziu como em português? Nós estamos. Viu o sentido do estar que eu tinha comentado? Então a gente fala, eu tô com fome, a gente tá com fome. Então a gente usa muito o verbo estar, não é? Para indicar esse tipo de sensação física, esse tipo de sentimento, como eu comentei que o verbo avere também pode apresentar em italiano esse tipo de significado, não é? E aqui claramente é um exemplo desse. Então você não vai dizer em italiano que você está com fome, mas que você tem fome, tá? Então é alguma coisa que você está sentindo, a gente usa o verbo avere. Então, noi abbiamo molta fame. Vamos por partes aí para entender melhor. Então olha só, primeira coisa, noi significa o quê? Nós, ou também a gente pode traduzir como a gente, tá? Então não temos a diferença em italiano, a gente usa noi tanto para indicar nós, não é, uma coisa um pouquinho mais formal, quanto a gente também no sentido mais informal, mais coloquial, né? A gente faz essa distinção em português aqui no Brasil, pelo menos, mas em italiano é sempre noi, tá bom? Então, noi, tá? Então, nós. Noi abbiamo. Então, a gente viu o quê? Io ho, vai lembrando, tu hai, lui, lei, ha. E agora a gente tem a primeira pessoa do plural, noi abbiamo, ok? Então, abbiamo é a forma do verbo avere relacionado aí a noi, que é nós, ok? Então, noi abbiamo. Poderia omitir este noi? Poderia, porque abbiamo só serve para noi. Então, é obviamente que eu estou falando da gente. Então, daria para falar também abbiamo molta fame, sem tirar o noi. Normalmente, quando a gente coloca o sujeito em frases assim, é porque a gente quer dar ênfase, a gente precisa focalizar naquele sujeito. Então, nós estamos com fome, somos nós que estamos com fome, não são eles que estão com fome, somos nós. Então, a gente está dando um pouco mais de ênfase. Nada impede de tirar também esse noi, tá bom? Então, fica a seu critério. Não é errado usar com o noi e também não é errado usar sem o noi. Então, ó, abbiamo molta fame. Esse molta é o nosso muita. O que tem de especial aqui nessa palavra? A pronúncia do L. O que eu comentei sobre a pronúncia do L? Que tem que colocar a pontinha da língua lá no céu da boca. Então, molta. Repete comigo, tá? Molta. Então, a gente tem essa diferença, né? Em português, a gente leria isso molta, por exemplo, né? Seria normal ler isso, não é? Mas em italiano, este L precisa encostar a pontinha da língua lá no céu da boca. Então, molta. E por último aqui nós temos a palavra fame. O que tem de importante aqui, não é? Significa fome. A pronúncia da vogal A, bem aberta, ok? Fame, ok? Nada de falar fame, por exemplo. Fame. Abre bem, tá? Então, a vogal A sempre bastante aberta. Então, fame significa fome. Vou te propor agora mais um desafiozinho. A gente já entendeu como falar sobre primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Acabamos de ver agora a primeira pessoa do plural, nós. E se a gente quisesse dizer essa mesma frase, nós estamos com fome, com muita fome, nas outras pessoas, como ficaria? Io, vou colocar io. Como ficaria? Io ho molta fame. E se fosse com tu, como ficaria? Tu hai molta fame, ok?
E se fosse lui ou lei, como ficaria? Lui, lei, que são ele e ela, não é? Terceira pessoa. Ficaria como? Lui ou lei ha molta fame, ok? E agora com noi a gente acabou de ver, noi abbiamo molta fame. Benissimo, possiamo andare avanti e vedere la nostra frase 5. Então, muito bem, a gente consegue ir para frente agora e ver a nossa frase 5, que diz o seguinte: Voi non avete la macchina? Vocês não têm carro? Então, eu tô perguntando, né? Fazendo uma pergunta, perguntando para vocês, não é? Um grupo aí, se vocês não têm carro. Mais uma vez, aí o sentido de posse, não é? Então, vocês não possuem carro, tá? Então, avete já me indica aí que é o que? A forma do verbo avere relacionado aí a vocês. Vamos analisar aí por partes. Olha só, voi significa, se for traduzir ao pé da letra, seria isso aqui, ó, vós. Mas a gente não tá em Portugal para falar vós, não é? Em Portugal acontece muito deles usarem esse pronome. Mas em português a gente já não usa mais o vós, a gente substituiu por vocês. Então, voi significa vocês, esse grupo de pessoas aí. Então, voi, vocês. Non é a minha forma de dizer não, tá? Então, vocês não, non, tá? Voi non avete. Avete é a forma do verbo avere relacionado a voi, ok? Que é vocês. Então, io ho, tu hai, lui, lei ha, noi abbiamo, voi avete. Então, este avete se referindo aí a voi, vocês. Aqui é o mesmo caso, eu poderia tranquilamente omitir este voi, porque o avete só funciona para voi. Então, eu sei que eu estou falando de voi. Posso perguntar tranquilamente, non avete la macchina? Então, posso super perguntar assim. Mas aqui eu coloquei para justamente mostrar para você esse tipo de sujeito. E aqui nesse ponto da frase, eu quero te dar uma dica de pronúncia mais próxima da nativa, tá? Porque, ó, repara como eu leio. Voi non avete la macchina? Non avete? Non avete? Veja que este non mais o avete, eles se unem, praticamente se tornando uma palavra só. Então, é como se eu unisse e pronunciasse non avete, non avete, tá? Então, isso é muito comum de acontecer na língua falada do italiano, tá? Então, você não vai falar voi non avete la macchina? Não, a fala é uma coisa corrida, é fluida, né? Então, algumas palavras acontecem delas se unirem assim por razões fonéticas da língua. Então, voi non avete, tá? Então, voi non avete la macchina. O lá, a gente já viu que é o nosso artigo a, não é? Ah, Chiara, mas ali na tradução em português a gente não usa o artigo, não é? E aí, o que acontece? Em italiano, a gente normalmente vai usar artigos antes desses substantivos. Então, por mais que a gente, em português, use sem o artigo, não é? Você não tem carro, a gente não fala você não tem o carro, não é? A gente fala você não tem carro, genericamente. Mas em italiano, normalmente, isso vai acontecer, isso vai aparecer, esses artigos aparecem. Então, voi non avete la macchina é a forma genérica para perguntar se vocês não têm carro, tá bom? Então, o artigo normalmente vai aparecer. E aí, por último, nós temos a palavra macchina, que significa carro, ok? Carro em italiano a gente pode dizer macchina, mas carro em italiano a gente também pode dizer auto, tá bom? Então, tanto máquina quanto auto também serve para indicar carro. E a palavra máquina não se refere somente, unicamente a carro, mas também pode ser, por exemplo, la macchina fotografica, que é a máquina fotográfica, por exemplo, ou máquina no geral, tá? Então, também pode ter esse sentido, não é somente para carro. Lembra aqui, mais uma vez, da pronúncia com 2 Cs, não é? Máquina, máquina, ok? Um pouquinho mais alongado, um pouquinho mais demorado. E também temos aí, ó, o C e o H aparecendo, ó, não é máquina, é máquina, ok? Mas aqui nessa frase eu ainda quero te chamar a atenção para este detalhe aqui, ó, non, que significa não. Será que em italiano a gente usa essa forma negativa somente desse jeito, assim? Será que tem alguma outra forma para dizer não em italiano? É isso que você vai descobrir agora com o professor Renato. Fica aí que eu já volto. Solo una lettera di differenza, questa N. Eppure, so che proprio questa lettera può creare un po' di confusione. La prima cosa da sapere è che sia no che non esprimono una negazione. E fino a qua non credo ci siano problemi. No esprime
quasi sempre una negazione assoluta. Si trova quasi sempre da solo ed è usata come esclamazione. Vuoi la carne? No. Attenzione però, se dite solo no come esclamazione, potrebbe essere un po' troppo diretto e un po' maleducato. Questo è il motivo per cui dopo il no, di solito, si spiega con altre parole quello che vuoi dire. Oppure si dà una ragione del proprio no. Il non, invece, è quasi sempre seguito da un'altra parola. Non ama trovarsi da solo. Fatta questa introduzione, a livello di pronuncia, la O del no è aperta, mentre quella del non è chiusa. No, non. Ora entriamo meglio nel merito. Il no riassume molte altre parti del discorso che di solito sono già state dette. Guarda questo esempio. Sei un giocatore di calcio o no? Usando questo no in questa posizione, sto evitando di dire sei un giocatore di calcio o non sei un giocatore di calcio. Utile, vero? Il punto è che quindi il non si trova sempre con altre parti del discorso, è sempre accompagnato da un'altra parola, mentre il no può anche trovarsi da solo. Possiamo infatti sostituire il no con il non aggiungendoci qualcos'altro, ma non il contrario. Guarda questo esempio. Vuoi giocare o no? Vuoi giocare o non vuoi giocare? Vedi? Se sostituiamo il no con il non, dobbiamo aggiungere altre parole. Semplice, no? Ed ora torniamo dalla nostra mitica prof Chiara. Muito bene! Agora você entendeu a diferença entre non e no, ok? Agora a gente pode ir pra frente e ver a nossa última frase. La frase 6, che dice loro non hanno paura di niente, ok? Então, eles ou elas não têm medo de nada. Então, um pessoal é super corajoso, né? Destemido. Vamos analisar por partes para ver o que é que essa frase traz de informação importante pra gente. Logo de cara, a gente já vê esse sentido aí do verbo avere, não é? Loro non hanno paura, indicando essa questão de sentimento, né? Eu não sinto medo de nada, não tenho medo de nada. Então, mais uma vez aí o verbo avere, não só indicando posse, mas mais esse sentido de sentimento mesmo, porque aqui está dizendo que eles não têm medo. Então é uma coisa que eles não sentem, ok? Que não tá aí com eles essa sensação. Então vamos aí destrinchar a última pessoa do discurso, não é? Que é loro. Loro significa tanto eles quanto elas. Em português nós temos essa diferenciação, né? Eles, elas. Em italiano a gente usa loro para os dois. E aí o contexto vai me indicar se está se tratando de eles ou se está se tratando de elas, tá bom? Aqui a gente não tem como saber. Loro non hanno paura di niente. Se você ler somente essa frase, você não sabe se está falando de eles ou de elas. Então, por isso cabe os dois aqui nessa situação. Provavelmente no teu contexto de fala, com o teu interlocutor ali, você vai saber se se trata de eles ou de elas, tá? Então, loro, eles ou elas. Depois nós temos o non, que você acabou de ver, não é? Então já sabe que não é a nossa negativa. E aí nós temos a forma do hanno. Hanno. Ah, Chiara, mas eu tô achando que tá parecido aí quando a gente viu lá a frase de quantos anos você tem. Parece que é igual. Então, a pronúncia, no final das contas, vai ser igual mesmo. Se diferencia na escrita, tá? Então, se eu quero dizer de ano, de ano, não é mesmo? Ano 2016, por exemplo, a gente fala anno, que é igual, tá? Só que não tem o H, lembra disso? Não tem o H. Mas se você coloca o H, aí sim se trata do verbo avere, ok? Então, verbo avere, aí na pessoa de eles ou elas, que é loro em italiano, tá? Vou tirar aqui o ano para você não confundir. Olha só, então, hanno é a minha forma verbal do verbo avere, que se relaciona diretamente com loro. Somente o loro vai ter essa forma de hanno. Então aqui também eu poderia omitir este loro e dizer somente non hanno paura di niente. E eu vou entender que eu estou falando de eles ou de elas. Mas, como eu te falei, dá também para deixar assim, para dar essa ênfase nesse sujeito, tá bom? Então, hanno, mesma pronúncia lá do ano, de números, não é? Mas na escrita eles se diferem e também no meu contexto, obviamente, dá para entender se eu estou falando do verbo avere ou não, tá?
Então, loro non hanno. Veja aqui o detalhezinho de pronúncia. Lembra que eu comentei anteriormente sobre o non avete? Que junta o non mais o avete? Aqui aconteceu a mesma coisa. Veja, eu não digo loro non hanno paura di niente. Eu digo loro non hanno, non hanno, non hanno. Então, veja como uniu o non com o hanno, tá? Então, aconteceu essa ligação e na fala é quase que uma palavra só, tá? Então, loro non hanno, loro non hanno. Paura, paura é o meu sentimento, né? Então, paura é medo, medo. Então, loro non hanno paura do quê? Di niente. Di niente significa de nada, ok? Niente significa nada em português. Então, vamos recapitular aí. Io ho, tu hai, lui o lei ha, noi abbiamo, voi avete e loro hanno, ok? Então essa aí é a conjugação completa do verbo avere e você vê aí na prática que a gente pode usar esse verbo avere para falar de posse, para falar do sentido de estar, né? Tô com a chave na mão, por exemplo, a gente usa o verbo avere e para falar a questão de sentimentos, não é? Aqui a gente tinha paura, mas também poderia aparecer ho coraggio, que quer dizer que eu tenho coragem, eu possuo essa coragem, não é? Então, falando de sentimento, de sensação, não é? Ho coraggio. Poderia dizer também non ho pazienza. Então, eu não tenho paciência, eu sou uma pessoa impaciente. Então, non ho pazienza. Ó, veja de novo, ó, non ho, juntou, tá bom a pronúncia? Non ho e não non ho. Non ho, ok? Non ho pazienza. O título de um livro, por exemplo, que caso você quiser procurar, tem disponível na internet para comprar, que se chama Ho la rabbia nel corpo, ok? Quer dizer o quê? Que eu tenho a raiva no meu corpo. Rabbia é raiva. Então, tenho a raiva, a tradução literal seria, né? Tenho a raiva no meu corpo. Mas quer dizer que você tá com raiva, tá sentindo raiva, enfim. A gente usa o verbo avere, mais uma vez, como eu comentei, para expor também essa questão de sentimentos, aquilo que você está sentindo, aquela sensação sua. Então, ho la rabbia nel corpo. E aí, por último, mais uma sugestão de livro também, que se chama Io non ho paura, ok? Então, já aproveitando aí, loro non hanno paura di niente, il nostro libro qua, Io non ho paura. C'è questo titolo qua di questo libro. Então, Io non ho paura é o título deste livro, também disponível na internet, caso você queira dar uma procurada depois. Então, io non ho, veja de novo a pronúncia, non ho, ok? Non ho paura, então quer dizer que eu não tenho medo, tá bom? Perfetto, allora abbiamo finito le nostre frasi e adesso è arrivato il momento del nostro grande salto. In questo momento noi rileggiamo tutte le frasi que abbiamo studiato durante a nossa lezione, va bene? Então, olha só, agora é o momento do nosso grande salto. A gente vai reler essas frases para fixar melhor o que a gente acabou de estudar durante essa aula, tá bom? Vamos lá? Retomando desde a pronúncia. Cielo significa céu. Dolce, doce. Chiave, chave. Perché? Porque. Ti piace il tiramisù? Você gosta de tiramisù? Importante, importante. Ho la chiave di casa in mano. Estou com a chave de casa na mão. Quanti anni hai? Ho 32 anni. Quantos anos você tem? Tenho 32 anos. Lei ha 3 figli. Ela tem 3 filhos. Noi abbiamo molta fame. Nós estamos com muita fome. Voi non avete la macchina? Então, vocês não têm carro? Loro non hanno paura di niente. Eles, elas, não têm medo de nada. Ótimo! Então, agora talvez você esteja se perguntando, nossa, Chiara, mas é tanta informação, que medo de não lembrar. Ho paura di non ricordare niente. Então, tenho medo de não lembrar de nada depois. E aí, o que eu faço para absorver tudo isso e não esquecer de nada? Nós temos uma técnica especial por aqui, que a gente usa para justamente te dar condições para você não esquecer. Com este método diferenciado, a gente consegue te proporcionar essa ferramenta para que você consiga trabalhar justamente a tua memorização. E você vai conseguir guardar bem todos os conteúdos que a gente passa para você durante a aula. Benissimo, allora se abbiamo finito per bene, ti ringrazio della partecipazione perché
ci sei stato qui, ci sei stata qui. Ti ringrazio di cuore, ti lascio um grosso bacione, ci vediamo prestissimo e arrivederci. Então, muito obrigada por ter ficado aqui comigo, obrigada pela sua participação, muito obrigada mesmo de coração. Então, espero que você tenha curtido, tenha gostado da nossa aula e a gente se vê por aí. Va bene? Tchau! Você acaba de completar mais uma aula usando os passos do Fluency Hacking. Na verdade, até agora, nós colocamos em prática 3 dos 4 passos do método. Passo 1, o desafio, onde nos desafiamos a aprender algo novo e identificamos nossos pontos de melhoria no idioma. Passo 2, a ponte, onde achamos as respostas para o desafio estudando em detalhes o material. E o passo 3, o grande salto, onde praticamos o conteúdo aprendido, melhorando muito a nossa habilidade de ler, ouvir e compreender o idioma. Mas e o último passo do método? Pois é, o último passo é o grande segredo do método e revolucionou a capacidade dos nossos alunos de aprender idiomas, os transformando em verdadeiras máquinas de memorizar conteúdo. A mágica, como chamamos esse passo, é o que vai te dar segurança para aprender todos os dias quantidades enormes de conteúdo com o método, sem esquecer absolutamente nada. Imagina ser capaz de aprender 50, 100, 200 palavras por dia? É isso que a mágica faz. Te dá um poder de memorização que você nunca imaginou que fosse possível ter. E o melhor, vai fazer isso usando uma tecnologia extremamente acessível. Mas como essa aula já está ficando um pouquinho longa, eu vou te ensinar o último e mais importante passo do método na aula final da Fluency Week, que será liberada na quinta-feira agora, dia 4 de fevereiro. Nessa aula eu vou ensinar em detalhes o grande segredo do método, além de dar todas as informações sobre como conseguir uma das poucas vagas que decidimos abrir para a Fluency Academy. E não esquece, logo abaixo do vídeo tem um botão para você baixar os materiais da aula, além de uma Walk and Talk, uma aula sensacional em áudio feita para você praticar a fala e a memorização de tudo que aprendeu aqui hoje. Agora me responde aqui na área dos comentários. Se você pudesse escolher qualquer lugar do mundo para praticar os idiomas que aprender, qual seria e por quê? That's it, and I'll see you on the last class of Fluency Week. O meu maior medo ao inscrever-me no curso do Ravi foi principalmente o facto de ser um curso online. Achava que se calhar não era assim tão bom ou tudo tão maravilhoso como o Ravi dizia, e pelo facto de ser em português, porque o português não é a minha língua materna, e achava que se calhar isto podia ser uma barreira, mas não o foi. Percebi, acho que foi logo na primeira aula, que o curso era 100% confiável, que o português não ia ser uma barreira para mim e que realmente a metodologia e toda a inovação que o Ravi falava era mesmo verdadeira. Posso-vos garantir hoje que o curso vale 100% a pena, é mesmo incrível, mesmo nas aulas que achamos que são mais básicas, pelo menos eu que tinha estudado inglês por muitos anos, aprende-se imenso, tudo é muito mais simples, nada é uma complicação, está tudo sempre tranquilo e acho que vale mesmo a pena. A minha satisfação é 100%, acho que este curso superou as minhas expectativas e pronto, é muito diferente a tudo aquilo que há no mercado, aquilo tudo que, pelo menos eu estava habituada a um curso normal, com um professor e com os trabalhos de casa e aquilo tudo. E pronto, e pelo facto de ser online, permite-nos encaixar todo o nosso dia-a-dia para vermos o inglês de uma maneira diferente. Eu acho que este curso não só ajudou-me a atingir um nível de inglês incrível, senão também a demonstrar-me que eu sou capaz, não só de fazer isto, sino de fazer muitíssimas coisas, só com determinação. Por isso, tu que estás a ver este vídeo e achas que se calhar este vai ser mais um curso, eu digo-te que não, este é o curso que vai te ajudar a atingir todos os teus objetivos. Por isso, bora? Eu era essa pessoa insegura com o meu inglês, eu tinha medo de falar por não saber algumas palavras, e um belo dia eu tava rolando meu feed e aí eu encontro um cara todo descabelado, mas com um carisma muito grande, e esse cara é o Ravi, e ele me apresentou o Fluency Masters. Por aí que eu descobri esse método dele de ensinar inglês que, assim, me conquistou desde o início. É um memorization hack, é uma forma super, uma ideia super simples, mas que com tanta dedicação e tanto foco aonde a gente quer chegar, que é a fluência, essa ferramenta é simplesmente brilhante. I was thinking if this fluency hacking method can be possible. You know, studying by myself at home, I wasn't feeling able to do this, but I was completely wrong. And now I can
speaking English, making calls, writing emails, talking with my coworkers. That is amazing for me. And all the support that Revit team gave us. Well, I'm really, really happy nowadays, and I hope you guys join us soon. Por causa do Memorization Hack, ou por causa de todas as outras ferramentas que são utilizadas, a gente vê as coisas com muita frequência. E isso faz um diferencial enorme. Então, até fui aprovada num processo seletivo que teve uma entrevista em inglês, e isso foi muito gratificante. And this course is amazing and changed my life. Thanks.